Comigo, nosso mestre, professor Alexandre. Iremos falar de um tema super legal, divertido e importante também. Por quê? Porque é um tema muito voltado para análise, para as sessões de análise, né? E o tema é: por que o paciente mente na sessão? É sobre isso que eu e o nosso mestre, professor Alexandre, iremos falar. Pode parecer engraçadinho, às vezes até é, mas é um assunto que tem uma seriedade aí por trás. Por quê? Essa seriedade? Porque qual é a função da mentira? Por que o paciente mente? Mentir? O que será que está passando na cabeça dele? O que está acontecendo no psiquismo dele? Tchan, 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 tchan. Ai, nós! Você tá vendo Tá. nós dois? Eu tô vendo nós dois. Tá, eu Você não, tá. então tá bom. Pra mim, você tá em cima, eu tô embaixo. Tá. Tá, eu tô bem narcísica aqui hoje, então. Tá. Então, vamos Ale, começar. De vamos. onde você tem alguma informação sobre o pedido desse tema, a solicitação do tema, de onde vem, a partir de que reflexão? Não, foi assim, foi uma pessoa que mandou, ficou em aberto assim, bom dia, Ale, bem-vinda. Por que o paciente mente na sessão? É uma pessoa que faz análise, né? Então, assim, a informação que eu tenho é muito, acho que a pessoa que faz análise, talvez ela queira entender por que ela mente na análise, né? Pode ser, eu estou deduzindo, né? Que pode ser muito através, assim, desse viés aí. Porque É, quando veio o hum, tema, assim, tem alguns vieses possíveis para abordar essa mesma temática, né? certo. Acho que todos se encontram no final, né? Mas era Uhum. importante ter uma noção do que a pessoa de fato está solicitando para a gente falar. Mas vamos então explorar o que a gente consegue pensar sobre o tema, né? Certo. A Ô, Ale, princípio, Ale, desculpa, antes de imagina. você, só para deixar aqui também o pessoal avisado que nós temos uma live que nós fizemos sobre a mentira, que é Por que Mentimos. Essa live é de 2023, olha só, já tem 2 anos, Ah, que inclusive foi em outubro que nós fizemos ela, né? Por que mentimos? Então já tem uma live que nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, certo. por isso também, Ale, que eu compreendi que pode ser algo mais específico para dentro do setting analítico, né? Ah, Como que é mentira, por que a mentira acontece dentro do setting, sendo que é um lugar que a pessoa, ali, o analisando, ele sabe do compromisso que tem, do contrato, do sigilo, mas né? o, E, e o compromisso não tem nada a ver com a verdade. isso, então, é exatamente aí que eu ia chegar, entendeu? É esse o meu raciocínio. Então, sabe que tem o compromisso, sabe que tem o sigilo, que tem as regras, e mente, entendeu? Então, por que ele fica desconfortável? É neste sentido aí. O, Vamos lá. esse compromisso, só para fazer a passagem, esse Bora. compromisso do dizer a verdade, somente a verdade, é do depoente num julgamento. Também, né? Também. No julgamento. É verdade. Com a mão Também na não, Bíblia. não conheço outro lugar, né? É no depoimento que, né, num julgamento, o cara põe a mão na Bíblia e jura dizer a verdade, somente a verdade, e Eu- se ater aos fatos. O nosso contrato é completamente distante disso. O nosso contrato é: me diga tudo que lhe vier à cabeça. Sim, Ale, Ou seja, peraí. permita-se, traga toda a desorganização do seu pensamento, né, aqui para dentro. Fale tudo que lhe vier à mente. Tem nada a ver com verdade. Sim, sim. Tá, e vamos lá. Você vai continuar, a gente vai continuar. Olha, tá bem agitado esse começo, Ale. Ô, Ale, sabe por que eu falei também? Porque quando você estava falando do juramento, me veio na cabeça a questão da fidelidade no casamento, né? Que promete ser fiel, então você promete ser verdadeiro, você promete, né?
Você tem um Na contrato com saúde, a na verdade. doença, na alegria, na Isso, tristeza. nesse sentido, entendeu? Por Ai, isso que eu falei também. aqui não casei na igreja, não, Ah lá, você não sabe disso. Li, preciso não, conversar com você, Li. isso não me. Mas vamos voltar para o tema, né? É, Bora. quando eu leio esse tema, o paciente que mente, a primeira coisa que me vem à cabeça é que Hum. tudo que é vivenciado dentro do consultório, tudo que o paciente traz, é uma mentira. Ah, O sintoma, né? Os sintomas, ou a aham. coleção de sintomas que o paciente traz, Uhum. o sintoma é uma mentira. Vamos voltar lá Sim. atrás. A gente define sintoma como uma solução de compromisso entre conflitos inconscientes e a própria consciência que permite que aquele psiquismo mantenha-se sobrevivendo. O Uhum. sintoma, a gente fala, é a melhor solução que o sujeito conseguiu encontrar, mesmo sofrendo, para não entrar em processo de angústia e desaparecer por completo. Então, o Uhum. sintoma é uma mentira que o paciente já traz como aquilo que provoca a demanda de análise. Nós vamos procurar entender quais as angústias reais que estão sendo escondidas, que estão sendo veladas pela presença massiva e dolorida dos sintomas. Esse é o Sim. pressuposto, é o pontapé inicial, é o ponto de partida. Então, Sim. tudo que a gente vive dentro do consultório é a partir da mentira, é dentro de uma mentira. Então, essa é a primeira Uhum. coisa que me ocorre, né? Quando a gente Uhum. está falando em psicanálise, nós não estamos, e aí a gente volta a falar disso, tantas lives quanto forem necessárias. Nós não estamos falando de um pensamento mecanicista que estabelece Isso. verdades absolutas e mentiras que são distâncias dessa verdade. Então, o que a gente vive no consultório é da ordem da fantasia, né? E Uhum. a fantasia não é verdadeira. O papel Exato. do psicanalista não é, nesse jogo de palavras, descobrir uma verdade que jaz sob o sintoma. É desvelar as angústias que sustentam aquele sintoma. Uhum. Né? Então, E temos. aquela. Hum. Pode falar. Então, a gente está aqui deste lado como analista para desvendar aquilo que está por trás daquela mentira, daquela fantasia, que é o sintoma que você está trazendo, né? Que de Os, fato sin- é, os que Freud sintomas já são trouxe, né? uma mentira. E tudo que o Isso. paciente vai relatar sobre a vida dele, Aham. só não posso perder a oportunidade. Nós estamos aqui destilado, mas sem metanol, tá? Ninguém vai É, morrer, tá? exato. É destilado, mas a gente não colocou metanol na mistura. Whisky. Não. Uísque, cachaça, vodka, sem metanol. Tudo que o paciente vai Gin. trazer para a gente, tudo, Uhum. absolutamente tudo, né? E Certo. se ele cumprir com a regra da associação livre, se as resistências não estiverem operando tão intensamente na sessão, durante o processo terapêutico dele, tudo que ele trouxer também será sobre as verdades, a maneira como ele entende que as coisas são e acontecem na vida dele. Então a Uhum. gente chega numa outra possibilidade de abordar o tema, que é Hum. o que realmente me preocupa, que é de pessoas habitando o terreno nosso aqui da psicanálise, né, Tá. o destilado, quererem transformar o seu trabalho, ou se pensar no seu trabalho como juristas.
ou como investigadores de CSI. Tá. CSI, Crime Scene Investigation, né? Seriados Uhum. que fizeram aí um grande sucesso, ainda acho que fazem, né? Que Sim. investigam a verdade sobre crimes que são que permaneciam velados, que ninguém conseguia Uhum. descobrir a verdade. Parece que há uma necessidade do Uhum. psicanalista, né? Uhum. Uhum. Em migrar para TCC, talvez? Nossa, será, Ale? Mas eu já vou para um viés no sentido assim, do paciente. O Hum, paciente está numa associação livre, está numa associação livre. De repente, ele vai falar algo, ele se dá conta que antes de sair da boca dele, ele vai falar algo que na hora, tudo isso, milésimos de segundos, por exemplo, traria muita vergonha. E aí ele mente. ele não mente. Isso não é mentira, isso é resistência. Isso, então, é aí que eu vou entrar, exatamente. Aí é uma Sim, sim. defesa, um mecanismo de defesa. Então, Uhum. é nesse sentido que eu penso mais, no sentido do paciente. Por que, que o paciente faz aquilo? Né? Por que, que então ele tem uma verdade, uma experiência, e ele, na hora de contar, ele conta outra coisa. Ele Ah, fala outra coisa sobre aquela experiência. tá, aí a resposta é muito simples. Tirando os perversos, os narcisistas, os psicopatas, os sociopatas, Hum, veja, estou falando perverso, estrutura psíquica da perversão. uhum, Os demais pacientes neuróticos e psicóticos, e isso que acontece é um tropeço. uhum, É um tropeço do inconsciente. O inconsciente não permite, por algum motivo, né, levanta alguma resistência, lança a uhum. mão de algum recurso defensivo para que Isso. aquele conteúdo não apareça. Seja Uhum, a vergonha, seja o lapso, o esquecimento, seja uma troca de palavra, seja um discurso racional para encobrir alguma coisa. Então, tirando os uhum, perversos, o resto é resistência, resistência operada pelos mecanismos defensivos do ego, parte inconsciente do ego, a qual nem mesmo uhum, o sujeito tem acesso. Agora, se a gente vai uhum, falar de perversos, sociopatas, narcisistas, psicóticos, né? uhum. Psicopatas, desculpa. Se a gente vai falar desses É, perversos, eles estão, na verdade, não fazendo terapia, eles estão fazendo manipulação. sim. Porque o que eles querem é um ouvinte, eles querem alguém que acompanhe eles na cena perversa Isso. que eles estão reproduzindo eternamente e aprisionados nessa reprodução ao longo da vida. Então, o Uhum, cheiro, né, dessa desse esquecimento, desse lapso, dessa mudança no discurso, dessa racionalização, dessa sublimação, seja lá qual o mecanismo dele, o cheiro é completamente diferente. Você percebe que uhum, você está sendo manipulado para não ter uhum, acesso, porque a uhum, cena dele não comporta que você tenha acesso a alguma coisa diferente da cena que ele montou, né? Isso vale uhum, para esse contingente absurdamente enorme de narcisistas que estão convivendo conosco no mundo contemporâneo num número e numa quantidade, numa qualidade cada vez, numa complexidade cada vez maior, né? São pessoas que vivem narrativas e ficam aprisionados nessas narrativas sobre eles, sobre o mundo, e moldam o mundo de acordo com a vontade deles, e não uhum, pessoas como nós, neuróticos e, e psicóticos, que acabamos sofrendo nesse encontro com o mundo, com toda a frustração que vem, né, da adaptação, da vivência na nossa realidade. Então, a clínica da perversão é outra história, também a gente já falou sobre ela. Não é
não é uma clínica na qual a pessoa venha com alguma demanda outra que não seja de que você seja um espectador do gozo dele, do gozo perverso dele, né? Os Uhum. narcisistas são ótimos, aparecem muito no consultório, sempre na narrativa, e presta atenção, não é que o narcisista vem buscar terapia. O Uhum. narcisista aparece no consultório na narrativa das vítimas Sim, que exato. ficam aprisionadas nesses sujeitos e sujeitas absolutamente sedutores que destroem as vidas alheias. O paciente Uhum. neurótico, que é o básico da nossa clínica, o comum da nossa clínica, ele não está contando mentiras. Quando ele tem alguma coisa que o impeça de acessar o inconsciente, de algo vir à tona, o que vai acontecer é uma resistência, é um mecanismo defensivo, mas não é uma mentira. A neurose, se a gente for tentar defini-la, é aquela que o sujeito produz alguma deformação no real para suportar a frustração da existência, do mal-estar. Então Uhum. isso já é mentiroso em relação a Sim, uma suposta verdade que existiria por trás das coisas. E se a gente for sim. examinar esse problema, né, que é o que eu estava chamando de um psicanalista que gostaria de ser TCC, de um psicanalista que gostaria de ser advogado, jurista, qualquer coisa, ou policial, ou investigador criminal, né? Nós estamos fazendo alguma coisa muito errada nesse sentido. Porque a gente não trabalha Uhum. com verdades, a gente trabalha com realidades psíquicas. Eu Sim. nunca vou deixar de mencionar, né, a primeira grande mudança na teoria freudiana, quando Freud abandona a teoria do trauma e adere à teoria da realidade psíquica. Uhum. Né? Então as pessoas olham, por exemplo, para esses eventos, né, do abuso sexual, do abuso moral, e olham para isso com um olhar de jurista. Eles querem Sim. determinar se houve de fato um abuso, um trauma Aí. acontecendo. Eu sempre Uhum. digo, infelizmente, a psicanálise ajudou a construir essa compreensão da vida, né? De que os traumas, em alguma medida, Uhum. foram reais. Mas isso Tá. no avançar, nos primeiros anos de trabalho do Freud, ele mesmo percebeu que a coisa não era desse jeito. Não Uhum. importa a realidade do acontecimento, se é que aconteceu algo realmente, Uhum. importa como cada sujeito vivenciou isso. Então, Uhum. eu estou dizendo o seguinte, e eu vou ser muito claro nas minhas palavras: se o adulto foi lá e mexeu na genitália da criança, tá? Isso não necessariamente configura um trauma, um abuso. Depende de como a criança vivenciou isso. Porque Olha os só, né? adultos, vamos falar o português, claro, Uhum. vivem mexendo na genitália das crianças. Eles são Uhum. responsáveis, até uma boa parte da vida da criança, pelo Sim. asseio dessa genitália, pela Sim. limpeza dessa genitália. Uhum. Então, a diferença não é algo objetivo real. A diferença é como cada um vivenciou isso. Uhum. Né? Então, não é o trauma. Né? Sim. Traumas, a gente é traumatizado o tempo todo, desde o nascimento, a vida Sim. inteira. Isso ser Uhum. traumático para o psiquismo é uma outra É outra história. história. E depende de Uhum. cada psiquismo. Não dá para Uhum. objetificar. Senão nós vamos Uhum. pegar, por exemplo, essa questão, né? E como que nós vamos limpar as crianças se os adultos não podem tocar lá? Qual é a Uhum. intensidade do toque? Qual é a força do toque? Por onde este toque precisa passar para ele não configurar, né, um abuso? Uhum. Quando o meu filho nasceu, o médico dizia:
para Hum. evitar que ele faça uma cirurgia de fimose lá na Sim. frente, desde bebezinho você precisa baixar o prepúcio dele. Pô, mas e Sim. se isso fosse há 100 anos atrás, 50 anos atrás, Uhum. a vivência era completamente diferente. E qual é a Sim. força que você toca com papel, com lenço no bumbum para o quando. Gente, é maluco a gente querer chegar na determinação dessas coisas. Qual é a Ô, Ale. intensidade de um Hum. toque para você sentir cócega? Eu tenho Uhum. muita cócega no pé, mas muitas vezes, dependendo de como toca, dependendo de onde toca no pé, dependendo da situação, de como eu estou, como eu não estou, Uhum. as cócegas acontecerão. Elas não são uma realidade objetiva. Ah, tocou no meu pé, eu estou pulando e gargalhando. Não é Uhum. qualquer toque, não é Sim. qualquer mão, não é qualquer coisa. Entendeu? Então, a realidade, essa coisa que parece que as pessoas perseguem com uma fome absurda, deve existir uma Uhum. verdade, deve ter alguma realidade. Cara, se você entrou na psicanálise, desculpa, você tem que abrir mão disso. Uhum. Não faz Uhum. sentido pensar em que existem verdades que jazem por trás das fantasias. Não, é tudo subjetivo. Nada é Uhum. objetivo. As interpretações que a gente pratica no cotidiano com os pacientes não são em direção à busca de uma verdade oculta por trás. Se alguém disse isso, eu já li isso várias vezes, é no Uhum. sentido metafórico. As nossas interpretações buscam apenas e tão somente quebrar, romper, destruir aquele ciclo vicioso no qual o paciente está, no qual o cliente, o sujeito, está aprisionado. Uhum. É só isso, é só romper, para que ele construa outros significados, para que ele busque outros sentidos, para que ele saia daquela casca, daquele núcleo que ele se meteu e que está gerando sofrimento. É a mesma coisa que a gente fala em relação à interpretação do sonho. Uhum. Nós não vamos interpretar no sentido de buscar a verdade oculta atrás do sonhar. Cada Uhum. sonho e sonhamos muito todas as noites, independentemente se lembramos ou não, e cada vez a Uhum. gente lembra menos porque não fazemos direito uma passagem entre a vida onírica e a vida De desperta, vigília. né? Uhum. É, dada a ansiedade que domina o nosso contexto de vida, o contexto econômico, político, social, cultural, educacional, o que a gente quiser, a ansiedade domina, a gente faz um desligamento muito, mas a gente sonha. O sonho que se Uhum. traz para análise, né? Uhum. Ele é trazido com algumas intenções claras do paciente comunicar algo para o analista. É isso que precisa ser desvendado naquele momento. Uhum. Se essa é a verdade absoluta, não, daqui a um tempo, em outras sessões, esse mesmo sonho que ele teve naquele dia que ele trouxe para dizer ABCD para o analista, vão ter outros significados. Sim. Louco, Eu né? sei que é Uhum. angustiante, eu entendo a angústia, mas psicanalista não é psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. Eu sei que é angustiante, mas psicanalista não é agente da polícia civil. Eu Uhum. sei que é angustiante, mas psicanalista não é advogado. Não é advogado. Não é advogado. Não, não é. Ô, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o Silva colocou aqui, ó. Professor, existe alguma relação com sexualidade infantil? Silva, você fala da mentira com a O, sexualidade infantil? Do que você está o Silvio é falando? o Eudes. Ah, Sim, o Elvis. é. Tá. Hum. Claro que tem.
a sexualidade infantil, todo o período, desde o nascimento até a castração, o complexo de castração na fase fálica, é o que estrutura o nosso psiquismo. E o que é este período, se não exatamente o momento de você estruturar um sujeito e um psiquismo apto, ou mais ou menos apto, a habitar esse mundo. Uhum. Vamos pegar um outro tema, vai, que é bastante importante. O luto. O que acontece quando a pessoa morre? O que a gente conta para a criança? Então, Virou estrelinha, tá lá no exato. céu, né? Cada um vai Tá lá falar. junto, tá lá junto de Deus. Isso. O que mais que a gente inventa? Que a gente vai se ver de novo, que é só um E tempo. a pessoa tá no seu coração. Então, Ela tá no seu... sempre que você quiser falar com ela, olha para dentro e fale com o seu coração. Vai, olha para o céu e ela tá lá no céu, é uma estrela. Virou uma estrela, né? A gente fala para a criança que virou uma E, estrela, né? A pessoa que ah, faleceu. não queremos falar de um tema lúgubre, o nascimento, Uhum. cegonha. O que Também, nós estamos, também. o que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos Uhum. tentando tornar o mundo um pouco menos traumático para a Menos criança. angustiante, né? Uhum. Que a Uhum. gente permaneça nessas fantasias até o fim da vida é um problema nosso, é um problema grave. Uhum. Mas qual é Exato. a realidade da morte? É a falta, a Cadê? ausência. Cadê, né? Existe um espírito, esse espírito vai para algum lugar, uma alma, o espírito, ou é só o corpo? Quer dizer, a gente quer Aí, reduzir, eu falo a gente no sentido de mundo, sociedade. A gente quer reduzir a vida, tudo que acontece, a unidades compreensíveis pela nossa tá. racionalidade. Aí eu tenho que lembrar o Hamlet, não consigo não lembrar do Hamlet. Há mais Uhum. coisas entre o céu e a terra do que crê Uhum. a nossa vã filosofia. E não estou Sim. aqui entrando numa outra seara, né, de discursos religiosos ou transcendentais, não é nada disso. Uhum. Vamos abrir mão dessa coisa ignorante. Para não falar Uhum. imbecil, estúpida, idiota, ignorante de querer achar que existem verdades. Isso é neurose pura. Existem verdades e eu preciso estar mais próximo das verdades. Não! O que existe são vivências subjetivas. Então o Uhum. amor de uma mãe por todos os seus filhos é igual? Ah, vá, Não, me. Ah, vai, claro que vai, não vai, é. vai. Tá? Até a Metano, essa casa de aposta, tá fazendo uma propaganda A Beth. genial, acabando É, com uma das verdades mais absolutas que sempre existiram na sociedade ocidental. eu não vi essa Um propaganda. cara, um sujeito ali já de meia idade, tá na praia e vai passando o avião da Betano com uma faixa e ele vai dizer, eu já sei disso, porque tá anunciando o patrocínio da Betano no Campeonato Brasileiro, sei lá, que faixas que estão dizendo, né? Eu já sei disso, eu já sei disso, eu já sei. Então me diga alguma coisa que eu não sei. Aí passa o avião dizendo assim, a sua mãe prefere o seu irmão. E aí a câmera desloca, tá lá o irmão gêmeo dele, tá? Na praia, com a mesma roupa que ele tá, deitado no colo de mamãe. Que máximo! Então, Aí, Dan, você tá assistindo a live, Dan? Você vai o, assistir o depois aí, ó. amor não é igual. Viu, O Dan? amor não é igual. Mas Deus ama igualmente todos os seus filhos. Cara, a gente nem sabe se ele existe.
Também é uma crença neurótica, como Freud bem afirma, também é uma crença neurótica para a gente suportar o desamparo da existência no mundo, na cultura, o desamparo que é trazido pela necessidade da gente sobreviver em coletividade, abrindo mão dos nossos impulsos. Então, Uhum. Olê, então também, né, essa questão da que a gente está nomeando a mentira, mas é o que você está falando, né? Mas o que, que é a mentira, né? A gente vive, ela vai depender muito de como você falando, não, vamos dizer, né? A gente tem a base psicanalítica que você está trazendo, né? Como a pessoa está absorvendo, como que ela está entendendo aquela experiência, né? A gente precisa de uma verdade, que aquilo que a gente está chamando de verdade seria o que? Algo concreto, algo que dê conta da nossa angústia. É isso? Só que É isso que você está só dizendo, que né? isso que a gente procura, essa tal da verdade, é só Uhum. uma ilusão neurótica. Aham. Ela Então, não existe. Ela não aí, existe. Vamos lá, é que o pessoal hoje não sabe mais o que é dinheiro. Dinheiro em espécie. espécie. Uhum. Espécie, então, não é espécie animal. Não é, é uma É papel. nota, um pedaço de papel com um valor simbólico ali. Se eu mostrar uma Uhum. nota de R$ 50, né? Uhum. R$ 50, vamos pegar este valor. Uhum. O que ele significa para cada um? Coisas Uhum. completamente diferentes. Porque a Uhum. gente nunca vai olhar para o mundo com uma objetividade que também não existe. Uhum. R$ 50 hoje, em termos de economia, também é um valor subjetivo. Porque amanhã ele Uhum. não representa mais a mesma coisa. Depois de Uhum. amanhã, depois de depois. Cara, eu tô puto. Eu tô Uhum. puto. Porque eu viajei para os Estados Unidos, eu, minha esposa, meu enteado, viajamos para os Estados Unidos no início do ano, com o dólar a 6,5. Caraca. E o filho da puta do dólar vai chegar no fim desse ano Ah, próximo dos 5, se não abaixo dos olha. 5. Então, cadê a objetividade? Cadê a Uhum. realidade? Uhum. O valor ali simbólico, expresso em números matemáticos, hoje representa a possibilidade de alguma coisa, amanhã representa de outra. Outro dia eu De estava outra. conversando isso com um paciente e ele falando da história do avô dele, do pai dele, que, né, chegando em São Paulo, vindo do Nordeste, século passado, né, avô e o pai, conseguiram com um trabalho, né, com um trabalho, trabalhando em algum lugar, por mais periférico que fossem, conseguiram comprar um terreno, construir a casa, criar Uhum. filhos no plural, porque nunca era um, dois filhos. Era Sim. 7, 8, 10, 5, 3, 12. Uhum. Econômico conseguiam, porque o salário deles valia mais, o preço das coisas era menor. Hoje a gente trabalha 2, 3 empregos e não dá conta. É verdade. Não dá conta. Então não é a Uhum. quantidade de horas que trabalha, não é o valor do salário. Eu vou lembrar uma coisa que todo mundo aqui vai lembrar. Um pouco antes da pandemia, o valor de um carro popular no Brasil, Nossa. uma carrocinha, porque carro popular vem sem nada, estava Uhum. em R$ 40.000. Sim. Um carro popular. Tá, tudo bem, Uhum. um Uno, um Mobile, um App, vocês nem vão achar que isso é carro, mas é carro, 40.000. Hoje você não Sim. compra um desses carros por menos de 80, por menos de Gente, 90. sim. O que aconteceu nesse Exato. curto espaço de tempo? Um pouco antes da Uhum. pandemia, houve, né, acidentes, incêndios, sei lá eu o quê, em fábricas de microcomponentes que transformaram esses microcomponentes escassos no mercado e muito mais caros. Dali em diante, o preço foi lá para PQP e nunca voltou para baixo.
mesmo Uhum. os tais dos microcomponentes tendo se regularizado, normatizado. Olha Hoje só. você vai. Outro dia eu tava vendo um Reels aqui de um. Nem lembro o nome do sujeito. Ele pegava coisinhas que eram deliciosas na nossa infância que hoje a gente jamais conseguiria engolir. Tinha um biscoito chamado. Ai, era um biscoito de coco de chocolate com. Biscoito de As coco com. rosquinhas? Não, era um biscoito de coco com Hum. cobertura calypso. Ah, o calypso! O calypso, tenta comer o calypso hoje. Por que que Ah, eles fizeram? Eles mudaram a fórmula do chocolate. mudaram, É mudaram. intragável. Uhum. É É, intragável. é. Então, Calypso, isso mesmo. Então não dá para a gente ficar aprisionado nessa ideia de que o mundo externo ou as coisas que acontecem são reais, porque elas são sempre, para nós aqui, psicanalista, sempre vivência subjetiva. A Sim. mamãe deu um tapa no bumbum do bebê. Uhum. Ah, isso é traumático. Ah, isso não pode. Não sabemos nem a intensidade do tapa, não sabemos qual o nível de estresse que essa mãe estava, ou se foi um tapa recreativo, de dar tapinha no bumbum, ou se foi um tapa Uhum. punitivo, a intensidade, o que que essa Uhum. criança fez, o que que ela não fez. É como cada um vivenciou. É, Traumas são inerentes à existência. Ser traumático é outra história. exato. Aí, exato. Aí o ser traumático, né? Aquilo que traumatizou é a dificuldade que o sujeito tem de lidar com aquela experiência, daquilo que ficou, né, Lê? Daquela sensação, daquela experiência, daquela troca ou não, que ficou e aquilo está adoecendo, né? Aquilo vira um sintoma, aquilo já é um sintoma, né? Sim, porque Que precisa ser. vai se anexando a essa Uhum, complexidade de uma estrutura psíquica que em algum uhum, momento vai juntar coisas absolutamente aleatórias para estruturar um sintoma. uhum. Então, essa Ale, questão. Desculpa. pode falar, desculpa, pode falar. Essa questão da mentira que o paciente conta, só para deixar Uhum, claro, se é um uhum, paciente neurótico, não são mentiras, ele está tentando se defender. E aí você faz o trabalho de psicanalista de quebrar as resistências do paciente, com carinho, com cuidado, porque uhum. essas resistências são importantes Sim, de sim. serem escutadas, de serem acolhidas, sob o risco Uhum, de você estar sendo extremamente violento. Tem que uhum. entender a importância dessas resistências na estruturação do psiquismo do sujeito. Sim. Então, e aí que bom que você terminou o seu raciocínio, porque é aí também que eu quero entrar, né? Porque tem uma patologia, né, no DSM, que é a mitomania, né? Que é a mania de mentir. E isso me chamou muita atenção também, né? Porque tem pessoas, sim, que você sabe que o que ela está falando é mentira, que não foi aquilo. E aí, por isso que eu também fiquei pensando muito nesse viés do paciente, o paciente que sempre precisa contar algo que não foi vivenciado, então, como uma mentira, como um sintoma, vamos falar aqui, né, na psicanálise, seguir esse nosso raciocínio, esse sintoma, qual que é a função disso? Que é isso que você acabou de dizer também, né, Ale? A gente tem que ouvir com muito carinho para não quebrar o paciente. Quebrar de que forma mesmo? Angustiar mais ainda no sentido que ele fique paralisado, que ele se sinta envergonhado e aí a análise não flui, né? Porque aquilo que ele está falando, se é uma mentira, se ele não para de contar uma mentira, ou mesmo que seja uma mentira, né? Qual é a função desta mentira, deste sintoma, dentro daquele contexto, dentro daquilo que ele vivenciou, Eu né? vou Aí dar. trazendo mais. Oi? Não, pode terminar.
Aí trazendo mais para a prática, ali no sentido assim, tá? A pessoa falou que ela viveu algo que ela não viveu, que ela fez uma viagem que na verdade não foi ela que fez. Um exemplo básico, que não foi ela que fez, foi uma prima, por exemplo, um primo. E aí ela vai contando com detalhes da viagem que ela viu, que ele viu dessa outra pessoa, né? Então, assim, qual que é a função disso? Por que a pessoa precisa estar falando daquilo daquela forma como se ela tivesse ou ele tivesse vivenciado aquilo? A pessoa Né? sonhou, meu Deus do céu. Oi? Vou dar dois exemplos práticos dessa situação, tá? Tá. Um exemplo, tá? Tem uma paciente extremamente angustiada, numa questão de imagem corporal, que ela é Uhum, extremamente magra, mas ela se vê gorda, que ela uhum, adotou a métrica do déficit calórico para a vida dela. Então ela uhum, entrou numa impulsivamente, compulsivamente, numa vibe super deficitária, né? De que ela tem que comer menos do que ela gasta. E uhum, isso invadiu todas as relações sociais dela, todas as uhum, relações afetivas dela, invadiu absolutamente tudo. Ela criou essa uhum. mentira, né? Então vamos Sim. examinar. É assim que você emagrece? Bom, ela chegou até a emagrecer tanto que perdeu a capacidade de menstruar. Nossa, É, virou né? uma. Então ela está vivendo essa mentira. Hum, E tá. por mais que a gente dialogue, converse, combate, tente ampliar, não. É essa a verdade absoluta para ela. É um caso que pode, tá? Rapidamente desembocar para uma esquizofrenia, para uma patologia mais grave, Sim. né? Se Hum. ela começa a vomitar, o que come, se Anorexia, ela, né? bulimia. Uma anorexia, uma bulimia. Então, Uhum. aí você está vendo que esta mentira ela adquire características patológicas. Sim. Pode, numa estrutura psíquica neurótica, rapidamente, porque o psicótico, o borderline, vai. Né? Então vamos falar dessa terminologia de uma estrutura intermediária entre a neurose e a psicose. Num adolescente, né? Isso pode ser o traço de um borderline e ele desencambar para a esquizofrenia. Isso é Sim. um exemplo cotidiano do que a gente lida aqui no consultório. O paciente aprisionado nisso. Nós vamos precisar de mais recursos, já que tem a possibilidade de descambar para uma psicose, nós vamos precisar de mais recursos, a família, psiquiatra, nutricionista, nutrólogo e o caralho a quatro para dar conta dessa mentira que o sujeito se enclausurou. Que para Uhum. ele é absolutamente verdadeiro, Uhum. tá? Não vamos nós lidar sozinho com isso no consultório, porque não tem como a Sim. gente, no fragmento de uma, duas, três vezes por semana, dar conta de algo que está Sim. invadindo tão intensamente a vida da pessoa. Uma Sim. outra situação, tá? Essa é muito mais comum. As mentiras, né, que o paciente conta ao longo da sua vida. Uhum. Tá? Ele faz as coisas e conta mentiras sobre as coisas que ele está fazendo. Não precisamos ver o que, que essas mentiras estão encobrindo. Sim. Então Exato. É nesse é comum, sentido. tá? É comum, estou falando da minha experiência. Este paciente que mente, desde da mentira branca até as outras Mentira branca. tonalidades de mentira, eles trazerem isso para o consultório. Uhum. Porque eles estão sabendo logo no começo do tratamento, assim que a relação entre analista e analisando se configura como uma relação de confiança, uma relação afetiva, eles estão entendendo que eles estão tropeçando na mentira, que é o tal do mitômano. Então, o Uhum. mitômano, para mim, ele não é alguém tomado por um vírus ou por uma falha Uhum. genética
que torna ele incapaz de dizer verdades e deve ter algum medicamento que a indústria farmacêutica faça, tipo, vamos colocar soro da verdade numa pílula que a pessoa toma todo dia e se torna incapaz de mentir. Não! Uhum. O Uhum. mitômano neurótico que precisa criar mentiras, ele vai dizer por que que ele está precisando encobrir coisas com Uhum. outras Uhum. histórias. E não vamos Sim. esquecer do aspecto positivo que a gente defende das white lies, das mentiras brancas, que são formas mais aceitáveis de você falar sobre questões da realidade, entre aspas, que seriam insuportáveis para o paciente. Tá. Então você está falando da mentira branca, que quer dizer isso, que o paciente fala, porque aquilo que ele A fala. branca, a cinza, a preta, Ah, tá, porque eu falei assim, nossa, de tem onde que veio essa? racismo. Porque para mim é tudo mentira. É tudo É sintoma, tudo né? mentira. É tudo deformação do real. Tá, tá, tá. E o quanto esse ego, né, Ale, pode estar fragilizado, né? Sim, Está fragilizado, né? sim. Porque para ter tantas mentiras assim, né? Para ter que sustentar mentiras, mas isso que você está falando, que você trouxe o exemplo, né? Da menina que pode virar uma anorexia, esse sintoma aí, o quanto ela não se dá conta disso, Não. E né? O por quanto mais ela que não. você diga, ela Uhum. briga contra a ideia, ela chora, ela se Sim, refugia no mundo sim, dela, sim. aonde ela está com a razão. Está todo mundo errado, ela está morrendo de inanição, Uhum, de falta de ferro, de, né, prejuízos graves à saúde física dela, mas ela está absolutamente correta. uhum, O outro uhum, caso que eu estou trazendo é de alguém que está começando a entender que ele é compulsivo, já foi com droga, com bebida, né? Agora está com cigarro, jogos, masturbação. é, E ele está começando a entender que ele é compulsivo. uhum, Ele é, essa é a estrutura dele. E que ele tem uhum. que encontrar alguma compulsão que não faça tão mal à saúde dele. Sim, Mas ele uhum, cresceu num mundo mentiroso. A avó dele, barra mãe dele, vivia contando mentiras para suavizar a realidade dura dele. então, Descobriu, né? ele descobriu há 2 anos Hum. que quem ele sempre chamou de pai não é pai dele. E aí, né? Entende a função da mentira? Num exame de DNA, a pessoa que ele convive chama de pai e que trata ele como filho, porque a atual esposa mandou fazer o exame de DNA, descobriu que não é filho dele. Puxa, Então, para quem que essa mãe. Então, a avó que o criou cria toda uma hum, série de white lies para que ele não uhum. sofresse. Olha só, né? Então, E ele aí, aprendeu. Então, ele hum, aprendeu a mentir de dentro de casa. exato, exato. Só que E a hoje ele mentira, ela mente. Hoje ele mente dizendo que ele não fuma o cigarro eletrônico, ele mente dizendo que ele não joga. Sabe jogo? sim, Aposta. uhum, sim, uhum. Ah, a casa de aposta me deu R$ 50 para eu jogar. Ó, Aí você vai lá, você faz dos 50, você faz 800, dos 800 você perde tudo, e aí se você tinha algum crédito na sua conta corrente, que seja de limite, você investe aquele crédito, porque você teve a experiência de ganhar, então você vai ganhar de novo. Não vai, você só vai perder. Ninguém uhum. ganha, só o dono da casa de aposta Da que casa vai ganha. ganhar. Uhum, uhum.
Então vai sim, desmontando as mentiras. sim. Isso, E, isso aparece, ele não está mentindo para mim. Ele vai uhum, entendendo como a cabecinha dele funciona e vai tentando se sim. localizar melhor no tempo e no espaço para não naufragar. E olha só, né? E o quanto essa mentira é cultural, né? Da própria família, cultural da própria família e aqui no Brasil, né? Tem o dia da É, mentira, né? Como a mentira é cultural, né? Como. O que que você tá rindo? tem o dia da mentira. Não é? Todo Tem o dia da dia, mentira. todo dia Então, a gente está lutando contra mentiras. então, né? Olha que coisa louca, né, Lê? Porque quando eu fui ver um pouquinho, estudar um pouquinho sobre essa questão da mentira, né? E aí eu fui ver, falei assim, mas olha só, como a mentira, e muito bem colocado, né? Começa dentro de casa, né? Os pais já começam a mentir para as crianças, para os bebês, né? A suavizar, né? A realidade com algo que é fantasioso, para dar conta mesmo, né? Ah, e Para dar a conta gente, de uma realidade que é insuportável. mas é insuportável. A gente precisa encarar isso de Uhum, frente, né? Desde uhum. quando? Desde quando a gente criou na nossa cabeça que escola é um lugar para criança aprender e ser feliz? Não! A escola não é um lugar de felicidade. Talvez seja a Disney, mas acho que nem a Disney é um lugar de felicidade. Porque até para você ir no brinquedo feliz da Disney, você vai pegar fila. E a fila é horrível, a fila é frustrante. Não, A não tem escola como, né, não é Ale? lugar de felicidade. Aprender, aprender é o tempo todo elaborar traumas. Uhum, Não tem uhum, beleza, uhum. é O tempo, frustração. Ale, e aí a gente pode trazer um pouquinho, né, da questão do princípio de prazer e o princípio de realidade, né? Não é Sim, mesmo? Porque sim. a realidade, ela é imposta o tempo todo pra gente. E a gente fica também o tempo todo buscando o princípio de prazer, tentando Ela é, suavizar essa realidade, né? ela é imposta, quer dizer, a realidade funciona sob um princípio que diz o Uhum. seguinte: ninguém vai ter prazer. Ó. Todo mundo terá que abrir mão Uhum. das suas necessidades pulsionais de realização. Todo Uhum. mundo vai ter que abrir mão das suas necessidades pulsionais de realização, sejam as pulsões de morte, sejam as pulsões de vida, para viver na realidade. A realidade funciona sob esse princípio, que é Uhum. completamente oposto ao princípio sob o qual funciona o psiquismo, que é o princípio do Uhum. prazer. Então, o que o Exato. Freud vai dizer belamente no Mal-Estar, né? E eu Uhum. acho que é uma das obras dele mais maduras, mais geniais que eu conheço, adoro essa obra, né? Ele vai Sim. dizer: a gente acaba trocando o princípio do prazer pela evitação do desprazer. Então, Uhum. a vida é evitar o desprazer, porque ele é a certeza. Aí o eu estou perguntando se a mentira é um comportamento, é um É um componente do instinto componente. gregário. Sim, o próprio instinto gregário é uma mentira. Ele não é instintivo, ele é civilizatório, ele é Sim. cultural, ele é Uhum. social. Ele não é Uhum. instinto no sentido que na natureza, se a gente voltar à natureza do ser humano, a gente não, não, não se ajuntaria com outras pessoas. É exatamente pela repressão que a gente consegue amar os objetos, as pessoas com as intensidades corretas, certas para cada tipo de amor. E é exatamente por causa da repressão que a gente não sai matando, metendo bala, agredindo aqueles que a gente gostaria. Sim. Porque vontade dá, né? Uhum. Quem Todo tem mundo instinto, tem.
Quem tem instinto gregário é animal. Aliás, quem tem instinto, ponto. O ser É humano animal. não tem instinto. É, Agora acabamos de sair do mês da evitação do suicídio, sim. que é uma afirmação de que cada um faz o que quiser da vida. Então, é interessante, né? Isso Sobrevivência. ali. É como se a gente tivesse que cuidar da saúde mental só em setembro, né? Isso é de janeiro a janeiro. Eu entendo Agora, o outubro para nós é rosa, é isso? outubro rosa, exato, câncer de mama, né? E depois vem o novembro azul, de próstata, não é isso? Tá. E isso são as nossas batalhas para estarmos inseridos no campo da saúde ampla, não Isso. só a física, saúde psíquica, saúde mental. Agora, seremos muito mais saudáveis se entendermos do que o mundo é feito e ficar parando de criar ilusão que só nos causam mais e mais frustração, né? Então, né, Ale, e olha que importante essa questão também, né, do Setembro Amarelo, disso que você está falando agora, porque assim, as pessoas que sofrem, né, as pessoas que estão no sofrimento, todos nós sofremos, né, primeiro, mas as pessoas que estão num sofrimento de muito adoecimento, que precisam de ajuda, elas ficam assim revoltadíssimas, né, porque quantas delas falam, ah, tá, só setembro, aí agora outubro acabou, né? Eu, Ou antes, a agosto não tinha sofrimento, né? Mas assim, morre-se gente o ano inteiro, ah, né? é E isso. Porque não é, temos instinto de sobrevivência. E as pessoas que se suicidam, não é que elas são deficitárias nesse equipamento instintivo, ou que elas são uma outra espécie biológica, anatômica de ser humano deficitária. uh-uh, é, Aí a gente tá, encerra dizendo que a única verdade que resta, né, é de que a vida caminha em direção da morte. essa é a única verdade, né? De fato, é o que sabemos que todos nós passaremos. Ah, E aí não há princípio de prazer que dê conta no sentido de vai não, chegar, não tem como evitar, não. né, Ale? Aí é você lidar com essa angústia nua e crua. Isso. A gente quer viver numa felicidade eterna, plácida, sem Mas, incômodos. Cara, isso não existe. então, Ale, me veio agora um exemplo, né? Eu tô olhando aqui, né? 45 anos, caraca, falei, nossa, preciso de Botox, mas de fato meu marido não quer, né? Senão eu Tá. já tinha feito alguns, sim. Ele falou, você não vai fazer. Falei, tá bom. Mas o próprio Botox, né, Ale? É uma mentira, né? Porque Claro assim, que é. esconde uma realidade, porque você tem que fazer a cada 3 meses ou 4 meses, e se você faz atividade física, aí a cada 2 meses ou 3 meses mesmo, né? Porque Ah, o corpo vai absorvendo, né? e Absorve muita a realidade não é bonita. Então, né? Porque você sustentar uma realidade, você está vendo que está envelhecendo, você fala, caraca, pé de galinha, olha aqui, né? As rugas. Então, é o que temos. A diferença é como que eu vou viver isso, né? É isso, né? Se eu vou me traumatizar com isso ou não, ou se eu vou saber lidar com isso, né? A A, a, existência é o horizonte da eu, angústia. Olha lá. é, eu, eu sempre tive a clareza de que a psicanálise é muito existencialista. Só não é mais existencialista que os existencialistas, porque a gente Uhum, fala do inconsciente. E os uhum, existencialismos ficam focados na questão da consciência. Mas é isso, uhum, a existência é o horizonte da angústia. Então vamos parar é. de criar essas categorias de CSI, da TCC, de que existe uma verdade absoluta
Essa própria questão, o DSM fala dessa patologia. Quantas lives a gente já não fez para dizer que Uhum, nós, como psicanalistas, precisamos uhum, conhecer o DSM, mas o DSM não é a nossa cartilha. exato. Por O isso que eu nosso, trouxe aqui. o nosso DSM é três estruturas psíquicas: neurose, psicose, perversão. Entre a neurose e a psicose, existe uma intermediária que nos alerta para o fato de que o psicótico não é 24 horas por dia psicótico, e nem o neurótico, né, está garantido na neurose, uma hora ele pode, que é o borderline. Mas Borderline. são essas três. O resto é escolha de sintoma, escolha inconsciente de sintoma. Uhum, Fobia, uhum. obsessão, compulsão. Olha, e assim, da minha parte, para eu fechar, como é angustiante, né? A gente lidar com a psicanálise, porque ela está o tempo todo, aquilo que a gente também sempre traz nas nossas lives, andando contramão Ah, ao mundo, ao sim, que o mundo. mundo é burro. O mundo não gosta da. O mundo quer permanecer na sua ilusão. Então, né, e o tempo todo, então, assim, por exemplo, quando vem os temas assim, né, muito marcados, né, com uma verdade, com esse, porque eu pacientemente na sessão, aqueles pensamentos intrusivos, lembra que nós fizemos também? Pensamentos intrusivos, são são temas que revelam muito dessa questão do mundo, né? A busca de uma verdade absoluta para sanar a nossa angústia, né? Você Eu quer um volto para exemplo você. melhor do que. Acho que o ECA surgiu da Declaração de Direitos Humanos e foi mais ou menos lá pelos anos 70 que o ECA surgiu. Nunca lembro qual a idade do ECA, tem bastante Acho que foi tempo já. 80, não foi? Eu vou ver. Foi, ok, né? 80 anos depois que o Freud afirma que a criança, desde o nascimento, tem um desenvolvimento sexual, psicossexual, 80 anos depois vem o mundo e diz: a criança é um ser puro, ingênuo, inocente, por natureza, que deve ser preservado das mazelas do mundo adulto. O oposto. O E oposto. não é que a gente Ale, não defende o ECA. A gente defende o ECA, 90. mas não com essa ilusão idiota da natureza infantil. Então, e é aí que traz muito conflito, né, Ale? É aí que vem os conflitos, e aí depois a gente pode até fazer uma live, porque quando você começou Sim. a trazer o exemplo do bater, do tapa, O do outubro próprio é o mês das abuso, crianças, é, exato, outubro, mês das crianças. Ale, mas isso é o mês dos monstros. também, o Halloween, né? Olha lá. Então, a gente pode fazer uma live para. Você está falando alguma coisa, Ale? Crianças. Tava juntando crianças, os monstros do mundo contemporâneo. Sim, eu pensei nisso também aqui, né? É uma inocência, né? Parece assim o céu e o inferno, né? Os anjos e os demônios, né, Ali? Esse confronto, né? Esse conflito. Mas aí deixa para uma outra live que eu achei muito importante isso que você trouxe agora também, referente ao ECA, do quanto é importante a gente compreender, claro, o que está escrito ali, mas que tem Sim, muitas coisas que a gente vê de uma forma diferente, né? Mas como nós estamos numa sociedade, claro, e assim também o DSM, o CID, a gente precisa estar sim, andando também nesses lugares, né, Ale? Mas sim. aí eu vou deixar para uma outra live Sim, para não. a gente falar mais sobre essa questão mesmo, porque assim, do abuso, do tapa, né? O que é importante a gente saber, claro, dentro dessa Sim, sociedade, né? O que vira uma violência, o que vira um abuso, que aí tem a lei, tem o advogado, né, lei? Tem o direito para falar, mas o que a psicanálise, a gente pode falar mais assim, né? A sim. gente pegar esses dois.
essas duas leituras, de trazer aquilo mais para o concreto, né, e ir para o subjetivo dessa forma embasada na psicanálise. Sim. A psicanálise é desse mundo, ela só não concorda com ele. É simples Exato. assim. E a gente Pronto, precisa saber, e a gente precisa saber do nosso lugar, sob o risco de estarmos fazendo psicanálise barra PCC com os pacientes. Isso, exato, exato. Vai ser uma live muito legal e muito importante, né? Para centrar também, né, Ale? De verdade, para guiar, orientar mesmo, né? Sim. Ale, então ficamos por aqui. Obrigada. Quer trazer mais alguma coisa? Não. Só isso mesmo. Só isso, nada de mentira? Só tudo isso. Só tudo isso. Só tudo isso. Você fumou, né? Eu não tô te vendo. Você fumou? Ah, muito. Fumou, né? Eu só escutei os barulhinhos. Uns 3, 4, mais ou menos. Ah, tá. Então é isso aí. O Ale fumou. Foi mentira. Ale, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela participação. E a live vai ficar gravada. Beijo, Ale. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.